Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Corrupção, uma das principais preocupações do mundo. A chaga assola vários países e ter mecanismos eficazes para descobrir é fundamental. No Brasil, os escândalos de corrupção aparecem praticamente todos os dias. Infelizmente, somos um dos países mais corruptos do mundo. E um brasileiro foi premiado 2 vezes nos Estados Unidos e indicado ao maior prêmio anticorrupção do mundo. A premiação é organizada pelos Centros de Estado de Direito e Anticorrupção em conjunto com a Organização das Nações Unidas. E essa premiação tem 5 categorias e é realizada anualmente em Doha. O indicado é procurador federal da AGU e autor de 19 livros publicados em português, espanhol, inglês e francês, entre eles a enciclopédia Corrupção no Mundo, publicada em 5 volumes. E é com ele que a gente tem o prazer de conversar hoje, o escritor em todas essas coisas aí que nós falamos, Judivan Vieira. Judivan, que honra tê-lo aqui, muito obrigada, viu? Que prazer estar aqui, obrigado também. Muito bacana. A gente vai querer saber sobre várias coisas. Eu queria começar perguntando o seguinte: é possível saber quando surgiu a corrupção? É possível. Basta você pensar que quando o homem surgiu na face do planeta, surgiu a corrupção. Aí nós teríamos que abordar 2 teorias diferentes. A teoria criacionista, que diz que há um Deus, um ser supremo. Aristóteles o chamou de o motor primeiro. Charles Robert Darwin, que é o evolucionista, disse que por trás de tudo que há no universo, há algum ser que deve tê-lo criado. Então, se partirmos do criacionismo, Deus, do evolucionismo, aí nós temos que pensar que a Terra tem o universo, cerca de 13,7 bilhões de anos. A Terra surge por volta de 4 bilhões de anos e o homem, nós, somos tão novinhos que vamos surgir a partir de 300 mil anos para cá. É como se no relógio de 24 horas, se nós tivéssemos um dia de 24 horas, nós, os seres humanos, teríamos aparecido nos últimos 30 segundos. Numa partida de futebol, aos 47 do segundo tempo. Na prorrogação ali. E aí, nesse momento que o homem surge a corrupção. Por quê? Porque, como dizia Thomas Hobbes, por exemplo, que era outro evolucionista, junto com Charles Robert Darwin, a sobrevivência cria uma guerra de todos contra todos. Nessa de todos contra todos, alguns, para sobreviverem, transformam o ser humano num meio para atingir um fim. E qual é o fim? Sobreviver, ainda que isso seja corromper todo o meio ambiente ao seu derredor. Então, criacionisticamente falando, o homem surge. Para você ter uma ideia, já que eu falei em criacionismo, a Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo a registrar a história da humanidade. E um dos primeiros eventos que ela registra é o assassinato de um irmão contra outro porque ele queria agradar o pai. Isso é uma forma de corrupção. Perfeito. E é muito importante porque, assim, a gente está no momento, né, e é importante que estejamos assim, falando sobre a corrupção, mas a gente fala muito sobre a corrupção dos governantes e a gente esquece da corrupção individual, né, que todos nós, como você bem disse, cometemos ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, e parece que o foco está sempre no outro, enquanto, na verdade, esse foco deveria estar em nós mesmos nesse sentido? Eu acho que sim. É importante nós fixarmos a mente, né, o nosso olhar, a nossa perspectiva sobre a corrupção cotidiana. Mas eu, particularmente, me especializei, Renata, na corrupção política. E aí, daí que surgiu esse livro aqui? Daí que surgiu essa enciclopédia. São 5 livros, né? E é por conta dessa enciclopédia que você está sendo indicado pela 2ª vez a esse prêmio, né? Perfeito. Eu me graduei em 1993 em Direito, em 94 me pós-graduei em Política e Estratégia, em 2007 comecei um doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais na Argentina, concluí em 2012. Em 2013 o governo me mandou fazer um curso pós-doutoral em Tradição Civilística e Direito Comparado nas Cortes Europeias, lá em Roma, na Universidade Tor Vergata, em Roma. Quando eu voltei, depois de 7 anos de pesquisa, viajando por Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Venezuela, Espanha e Estados Unidos, onde eu já pesquisava em virtude da minha tese doutoral, eu resolvi, depois de 7 anos de pesquisa, lançar a primeira enciclopédia do mundo sobre corrupção política, com 5 perspectivas. Eu queria identificar a corrupção na história, 2, a corrupção dentro da perspectiva política, 3, a corrupção na perspectiva jurídica, 4, a corrupção na perspectiva do direito internacional, porque pouca gente sabe que quando a gente edita uma lei no Brasil sobre corrupção, primeiro a ONU decidiu criar uma convenção internacional contra a corrupção. Aí os países
cada país nacionalmente, desses 180, 200 países que aderem à ONU, eles criam legislações interiores para combater a corrupção. E, por fim, no livro 5, eu pensei comigo mesmo, olha, você não pode levantar um problema sem apresentar uma solução para ele, não faz sentido acadêmica, cientificamente. Por isso que o livro 5 é Ferramentas de Combate à Corrupção. E aí eu apresento não as ferramentas para extinguir a corrupção, porque para extinguir a corrupção da humanidade seria preciso extinguir a humanidade. A própria humanidade. Né? É verdade. Mas tem como minorar, diminuir, reduzir a corrupção a limites toleráveis. Podemos dar um spoiler? Como é que seria isso? Por exemplo, a Transparência Internacional, que foi criada em 1995 por dois alemães que foram CEOs do Banco Mundial, eles criaram um índice chamado IPC, Índice de Percepção da Corrupção. Sim. Como é que eles medem a corrupção nos 180 países integrantes da ONU? Eles criaram esse índice a partir da percepção dos industriais, comerciantes, da sociedade em geral. A sociedade observa a corrupção nos níveis federais e a partir daí eles criaram esse índice de 180 países que vai de 0 a 100. Quanto maior o índice, maior o nível de corrupção de cada país. Por isso que eles também chamam de barômetro da corrupção, porque um barômetro é um equipamento científico que mede a altitude. Por isso, quanto mais alto o número classificado pela Transparência Internacional, mais corrupto o país é. Quando eu lancei a minha enciclopédia em 2014, o Brasil... 2014. O Brasil ocupava a posição de número 69. É muito corrupto entre 180 países. Sim, né? sim. 69. Para você ter uma ideia, aqui pertinho de nós, eu viajei e fui fazer pesquisas lá no Uruguai. O Uruguai era o 25º. Nossa. Qual foi a minha dedução? Ora, se aqui pertinho de nós temos mecanismos que colocam o Uruguai numa posição aceitável de corrupção, por que não podemos copiar o modelo e implementar no Brasil? Isso me levou a sair pesquisando por Argentina, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Espanha, Estados Unidos. Nós temos inúmeros casos de corrupção. E naquela época o Brasil estava em 69º. Para você ter uma ideia, hoje nós nos encontramos na posição de número 106. Em 2019, o Brasil já atinge a posição de número 106 dentre 180 países, quer dizer, um nível de corrupção muito alto. E só vem crescendo de 2014 para cá. Quando eu escrevi essa enciclopédia, em português, em primeiro lugar, chamou tanta atenção que nos Estados Unidos ela foi lançada depois, traduzida e lançada, e por conta dessa enciclopédia é que eu estou sendo indicado pela segunda vez ao maior prêmio anticorrupção do mundo em Doha, no Catar. Que fantástico, viu? E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com o indicado 2 vezes ao maior prêmio anticorrupção do mundo, o professor Judivan Vieira. Judivan, nós falávamos um pouco sobre essa enciclopédia, né, que você falou, e aí vem a minha pergunta, é possível, claro que eu sou uma pessoa totalmente otimista e se não fosse, não faria sentido, como diminuir a corrupção no Brasil? Nós temos alguns mecanismos importantíssimos, algumas ferramentas ou armas de combate à corrupção. A primeira delas é a educação da população, que é algo dificílimo. Para você ter uma ideia, em 2017, o governo federal brasileiro lançou um concurso nacional para que intelectuais apresentassem propostas para diminuir a corrupção no Brasil. E eu fui um desses intelectuais. Eu tenho a proposta apresentada em casa, tem mensagem no YouTube que eu gravei. E a minha proposta era, nós precisamos fazer uma transformação de base, ou seja, nós precisamos trabalhar a mentalidade dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Por isso, em 2017, eu também resolvi criar um projeto chamado Palestras Voluntárias nas Escolas Públicas do Distrito Federal. Nos últimos 5 anos, eu tenho dedicado minha vida, do meu dinheiro, do meu tempo, a dar palestras em escolas públicas do DF, de várias regiões administrativas, sobre bullying, sobre ética social, sobre cultura de paz, sobre direitos humanos. Por quê? Porque eu sei que nós precisamos ter a mentalidade do semeador. Se eu quero uma transformação para que as pessoas aprendam a evitar a corrupção, eu preciso desde cedo colocar na cabeça das pessoas, das novas gerações, que a corrupção ela tem um efeito contrário ao que tudo de bom que nós queremos na vida. Por exemplo, o que é que você deseja? Não é nascer, crescer, se desenvolver? Aí todo mundo pensa, olha, as pessoas querem se desenvolver, os países querem se desenvolver. Enquanto nós pensamos num processo de crescimento com o desenvolvimento, a corrupção atua ao contrário. É um processo de destruição.
Porque quando ela destrói a noção que nós temos de ética, a gente começa a sentir que a pessoa que está do nosso lado não tem direito. O direito é o nosso. E aí a pessoa que está do nosso lado é apenas um meio para nós atingirmos um fim. Foi por isso que nós tivemos, e é por isso que nós temos tantas pessoas com tantos exemplos negativos na vida, de que elas olham o ser humano, olham o meio ambiente como um meio. Não importa se eu vou destruir o meio ambiente ou se eu vou destruir as pessoas. O que eu preciso é me dar bem. E isso, na política brasileira, nós temos muito. Por exemplo. Então, primeiro, educar e ensinar as pessoas. Segundo, transparência nas negociações públicas. Olha, eu fui chamado em Nova York para dar palestra no Departamento Latino-Americano de Política da Columbia University, por conta dessa enciclopédia. Eu estive dando uma palestra lá em alguns escritórios também, no escritório de advocacia nos Estados Unidos de Nova York, para ensinar como alguns empresários deveriam negociar com os governos da América Latina. E uma das primeiras instruções que eu passei para eles é: aprendam a trabalhar com os portais de transparência. Sim. Todas as vezes que vocês forem abordados por um corruptor ativo, que é aquele indivíduo que oferece a corrupção, querendo transformar você num corruptor passivo, denuncie aos governos. Tenha coragem de denunciar aos órgãos que recebem essas denúncias. Então, é preciso que a população atente para isso. Nós precisamos educar a população. 2, a população precisa querer se deixar educar e resistir à corrupção. De modo que quando alguém tentar lhe corromper, seja no setor público, seja no setor privado, porque a corrupção não existe só no governo. Sim, claro. Se você for para o setor privado, se você for para o desporto, por exemplo, outro dia eu estava dando uma entrevista e eu estava lembrando que os desportos mundiais giram em torno de 756 bilhões de dólares por ano. 756 bilhões de dólares por ano. Você já viu quanta corrupção tem no esporte? Sim. Aí você vai para o setor privado. Aí, quantos presidentes aí de CBF nós já tivemos detidos, presos pelo mundo afora? Verdade. Então, nós precisamos, 1, educar. 2, precisamos denunciar quando for necessário. 3, nós precisamos acabar com o famoso jeitinho brasileiro, que não é só jeitinho, não é só brasileiro. Sim. Eu passei 5 anos fazendo doutorado na Argentina, lá também tem isso. Por exemplo, aqui no mundo lusófano, a gente usa a expressão rouba, mas faz. Sim. No mundo hispânico, a mesma expressão está lá, rouba pero hace. E no mundo inglês, anglo-saxônico, você tem o steal but delivery. Tudo significando a mesma coisa. A troca de favores, em que o indivíduo que rouba, mas faz alguma coisa, merece algum crédito. Então, é preciso combater a corrupção com vários vieses. E outro muito importante, eu apontaria como terceiro, é acabar com a tal da discricionariedade que nós temos demais na lei brasileira. O que é a discricionariedade? Ela ocorre porque o gestor brasileiro da administração pública, ele pode escolher entre um ou outro elemento. Então, o que ele começa a fazer nessa capacidade de escolha que ele tem, que a própria lei dá? Ele começa a criar dificuldade para o cidadão, para com a dificuldade ele vender a facilidade. É nessa facilidade que ele arranja o jeitinho de corromper, de retirar dinheiro do povo, retirar dinheiro dos cofres públicos. Então, é possível sim. Sim. Uma proposta bacana que eu fiz, Renata, se me permite, claro. Aí era a unificação das instâncias brasileiras. Eu fui procurador por 26 anos, eu chefiei 27 procuradorias no Brasil inteiro. E todas, por exemplo, eu trabalhei na Agência Nacional de Mineração. Quando alguém chega querendo um alvará de pesquisa, vamos supor que alguém identifique que existe um veio de ouro. E essa pessoa, pode ser qualquer pessoa, eu, você, ela quer pesquisar. Não importa se ela vai pesquisar nas terras de um desconhecido. Se ela quiser pesquisar na roça, na fazenda, ela pode, porque o subsolo pertence à União Federal. Aí o que acontece? Você precisa levantar licenças do IBAMA, através da Agência Nacional de Mineração, porque você tem que casar a proteção ao meio ambiente com a extração mineral. Só que quando você vai requerer a licença ao IBAMA, o IBAMA e a Agência Nacional de Mineração não se comunicam. Elas são instâncias separadas, da mesma forma que os sistemas do governo municipal, estadual, distrital e federal não se comunicam. E é o que acontece, cada um no seu setor, seja municipal, estadual, distrital ou federal, ele age conforme a discricionariedade. Ali ele vende a dificuldade para depois apresentar a facilidade. E aí a corrupção graça. Como é que estão os mecanismos de transparência hoje no Brasil? Nós temos diversos órgãos que ajudam. Por exemplo, o Ministério Público está aí para receber as denúncias de quem receber uma proposta de propina. Nós temos a CGU, Controladoria Geral da União, nós temos a AGU, Advocacia Geral da União, nós temos o Ministério Público, nós temos o próprio Congresso Nacional que recebe denúncias. A questão é,
nós temos uma espécie de promiscuidade entre o corruptor ativo, que é o indivíduo que oferece a propina, e o corruptor passivo. Porque eles fazem um acordo entre si, e óbvio que isso ocorre na clandestinidade, já que ninguém vai se corromper à luz do dia. Sim. Olha, para você ter uma ideia, essa história de corromper à luz do dia é tão importante aí que o governo americano, em 1976, estava tão preocupado, o governo dos Estados Unidos, com a corrupção que as empresas do terceiro mundo ofereciam nas negociações internacionais com eles, que o governo criou no Congresso Nacional uma lei chamada de The Government in the Sunshine, ou seja, o governo exposto à luz do sol. Uma legislação de forma a endurecer e a proibir que empresas norte-americanas fechassem, e o governo norte-americano fechasse contrato com as empresas latino-americanas que ofereciam a propina para ganhar o serviço. Isso acontece aqui na esfera municipal, estadual, distrital e federal. É uma prática, infelizmente, comum. E mundial. Caramba. Por isso eu resolvi escrever essa enciclopédia, porque quando eu comecei a fazer meu doutorado, eu li mais de 183 livros. E minha esposa que está aqui assistindo a entrevista, ela era a pessoa que cuidava do meu escritório. Eu tenho esses 183 livros, mais a legislação penal, processual penal e administrativo do Uruguai, Argentina, Paraguai, Venezuela, Estados Unidos e Espanha. Resultado disso, eu comecei a perceber que nós tínhamos alguns autores, escritores que falavam sobre corrupção, como combatê-la, etc. Mas nós não tínhamos um no Brasil. E eu pensei que se eu escrever um livro, eu serei mais um escritor. Por isso eu vou lançar uma enciclopédia com 5 perspectivas diferentes. E aí eu proponho, inclusive, que nós criemos, que nós unifiquemos, uma das minhas propostas no livro 5 vamos unificar o combate à corrupção no direito, criando tribunais administrativos, penais e processuais penais, que recebam essas denúncias e, quando for o caso do servidor público, aí ele já é processado na esfera administrativa e automaticamente na esfera penal. Sim. Perde o cargo, é punido e aí a gente começa a dar um exemplo melhor para a população. Olha, aqui no Brasil, quem se deixa corromper recebe punição e essa punição é eficaz. Sem aquela história de que você instaura o processo penal hoje e deixa o processo dentro da gaveta, ele vai amarelando, porque daqui a 5 anos ocorre a prescrição. Aí o Estado não tem mais o direito de punir. E aí o que acontece? Esse indivíduo daqui a pouco ele pode voltar aos mesmos cargos, ele pode se candidatar de novo, e a gente continua louvando bandidos, como nós fazemos na América Latina inteira. E não é só na América Latina. África, Oceania. Olha, um dos exemplos mais interessantes que nós temos na Ásia foi Singapura. Até a década de 60, Singapura era um dos países, era considerado o país mais corrupto da Ásia. E hoje Singapura ocupa a 5ª posição dentre 100, um país altamente transparente. A Suécia, poucas pessoas sabem, em 1890 a Suécia foi declarada o país mais corrupto da Europa. Nossa, quando? Em 1890, século XIX. Era considerado o país mais corrupto da Europa. E hoje a Suécia está entre 5º e 6º dos países mais transparentes, mais honestos do mundo. Sim. Então o meu pensamento é, quando eu cheguei no departamento latino-americano da Columbia University em Nova York para dar palestra sobre corrupção, sobre essa enciclopédia, uma das maiores indagações que eu recebi era: professor Judivan, mas o seu país tem cultura de corrupção, não é? Lá tem Eu falei, sim, tem cultura, eu não posso negar. O que eu preciso afirmar pelo mundo afora é que a cultura pode ser mudada. Vou dar um exemplo. No Brasil não se comprava carro de 4 portas. Até que um determinado governo chamou os carros de brasileiros de carroça e a Fiat lançou um carro chamado Tempra, que não existe mais, de 4 portas. A partir dali o carro de 4 portas pegou ninguém hoje, que é o de 2. Vou dar um exemplo número 2. Cinto de segurança. Ninguém usava assim, era cultura não usar assim. Ah, eu vou manchar meu paletó. Ah, eu vou estragar meu taillé. Ah, eu fico preso, é ruim. Quando um determinado governador começou a implantar o cinto de segurança aqui no Distrito Federal, pegou de modo que Brasília é um exemplo para o mundo. Né? Hoje um animal vai atravessar a faixa, põe a pata na faixa, o carro para. Então, cultura é mutável. Então, se nós temos uma cultura de corrupção, eu vivo dizendo nos meus livros, nas minhas palestras, nós podemos mudar, desde que queiramos, porque a gente pensa muito na educação e no ensino. É uma dádiva, mas é preciso querer se deixar educar. Do contrário, não muda. É verdade. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. A gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com o indicado 2 vezes ao maior prêmio anticorrupção do mundo, o professor Judivan Vieira. Professor, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história, que é uma história exemplar mesmo, eu diria isso. E eu tenho muito orgulho dela. Olha, eu sou filho
de um pedreiro e de uma lavadeira de roupa, Cesário e Francisca. É interessante que eu nasci no interior da Paraíba, no Vale do Piancó, lá no mato. Na verdade, eu nasci numa rocinha chamada Dois Riachos. Aí fui registrado em São José de Caiana, que é uma cidadezinha muito pequenininha da Paraíba, e trabalhei com meu pai até os 5 anos de idade na roça. Olha, é engraçado isso, viu? Eu tenho algumas memórias bacanas de uma rocinha chamada Lagoa de Pedra, que papai plantou no primeiro ano, coisa do Nordeste brasileiro. A enchente levou tudo. No segundo ano, ele comprando a semente fiado no armazém. No segundo ano, a seca destruiu tudo. No terceiro ano, deu tudo, mas ele já devia tudo. Não sobrou dinheiro nem para comprar a passagem de ônibus direito. Meu Deus. Viemos para Brasília. Ele veio trabalhar aqui na construção civil. Eu sou um legítimo candango. Eu cheguei aqui com 5 anos de idade. Aos 7 anos de idade, morávamos na Ceilândia Norte. Quando Ceilândia, você sabe, o prefixo CEI quer dizer Centro de Erradicação de Invasão. Então, terra de ex-invasores, né? Não tinha nem água encanada. Aí saía com a mamãe para buscar água na lata, na cabeça, na Ceilândia Norte, na 21. E às 5 da manhã, o caminhão de pau de arara encostava na frente lá de casa. Eu até compus uma música sobre isso, interessante, na época que eu trabalhava com minha banda de pop rock. Vai ter que voltar aqui, hein? Uma música chamada Zé. Resultado, papai me levava para o canteiro de obra, a gente ia construir as casinhas. Eu e meu irmão éramos servente de pedreiro dele, lá no Guará 2, porque o Guará 2 começou ali em 1970, 71, em 72 a gente já trabalhava lá. Eu trabalhei aqui no setor comercial, no edifício Denasa, papai construindo como pedreiro e eu e meu irmão como servente de pedreiro. Uma vez ele caiu do 12º andar no fosso do elevador. Pedreiro, né? Tem que andar em cima das tábuas, né? No fosso tinha uma tábua. Aí a tábua se partiu, ele caiu. E eu e meu irmão ficava assim, eita, meu Deus, aí o desespero pegou, né? Como a gente não sabia nem ser pedreiro, só servente, pensa, eita, lá se foi o... Aí o papai caiu, sorte que no 9º andar tinha um outro andaime que ele quebrou muitas costelas. A vida foi isso. Mas eu tive uma mãe. Minha mãe, aí moramos no Núcleo Bandeirante muito tempo, moramos em vários lugares. Sobradinho, num acampamento de obra na Asa Norte, dormindo junto com os ratos. A história é longa. Mas em 1974 nós compramos uma casinha, papai comprou um lotezinho, uma terrinha, a terra cap. E tinha uma cláusula de retrovenda, tinha que construir em 5 anos ou perdi o lote. Aí 5 anos trabalhando, né? Ele chegava dos canteiros de obra e eu chegava da escola, do Núcleo Bandeirante, eu fiz meu ensino fundamental e médio todo lá. E aí ele dizia, meu filho, quero barreiro de massa pronto. Quando ele chegava, se um barreiro de massa não tivesse pronto, era lapada. Peia, tome-lhe peia. Mas o barreiro já estava prontinho. Trabalhava até 1 hora da manhã. A mamãe dizia que às vezes me pegava desmaiado, eu tinha 14 anos, me pegava desmaiado nos cantos da casa, sujo, me botava no beliche. E nada disso me fez mal. Trabalhar engrandece o ser humano. Resultado da história. Aí eu fui trabalhar de vender na feira do Guará, no sábado, na feira do Paranoá, no domingo. Depois fui trabalhar no escritório da serralheria, no entroncamento da Ceilândia com Taguatinga, limpando o chão. Tudo isso, minha esposa, quando eu me aposentei na AGU como procurador, ela tirou cópia da carteira profissional e colocou na parede para as pessoas verem que não é mentira, sabe? Resultado da parada. Mamãe me deu um conselho. Foi mamãe que me salvou. Meu pai não queria saber de nada de estudo, mas mamãe disse, meu filho, para pessoas pobres igual nós, só tem uma saída, é trabalhar e estudar. Aí eu comecei, eu digo, poxa, eu vou trabalhar. Ela disse, inclusive eu sonho com um filho formado alto e barbudo, né? Aí eu usei barba 2 anos, barba fechada, me formei em direito. Aí eu disse, mamãe, alto não dá, só serrar a canela e meter ferro aqui para crescer. Ela riu que só. O resultado é que esse conselho dela me salvou, porque eu me dediquei aos estudos. Eu pensei, eu vou confundir minha vida com o meu sonho. E aí eu descobri que essa coisa de você ter êxito na vida tem muito a ver com a sua determinação, com a sua obstinação. Porque ser obstinado quer dizer você confundir a vida com o seu próprio sonho. E foi isso que eu fiz. Olha, houve uma época que eu estudava aqui com bolsa num colégio, lá no final da W3, eu vou dizer porque já falei outra coisa, o objetivo, e eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus de volta para o Núcleo Bandeirante, onde eu morava, metropolitana. Aí eu saía com um amigo meu, Pedro, que hoje mora nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, já te visitando ele lá com minha esposa, a gente saía a pé da 913, tentando carona. Meu Deus. Ele para Candangolândia, porque o pai era encanador, e eu para Metropolitana, 1 quilômetro depois do Núcleo Bandeirante. Às vezes eu saía de casa às 5h30 da manhã, chegava 1h30, 2 horas da madrugada, mas eu nunca desisti de estudar. E foi isso que me salvou, foi o estudo, né? O conselho da mamãe. Então, quando eu comecei, eu lecionei... A gente tem 1 minuto para terminar o programa. Pois é, quando eu dei aula na faculdade, meus alunos sempre diziam, professor, eu venho para a sua aula porque eu sinto uma coisa em você. Eu sinto que você, pobre, lascado como foi, conseguiu chegar em algum lugar, eu também consigo. Que inspiração e que honra ter você aqui, cara. Obrigado. Hoje um reconhecimento mundial, né? Tomara que o Brasil também reconheça tudo isso, porque a gente precisa mudar essa cultura. E eu agradeço demais você ter vindo aqui. Já faço o convite para você vir novamente, para a gente conversar mais sobre esse assunto, contar um pouco mais sobre a sua história e só
Agradeço mesmo a sua Obrigado. participação aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado. Maravilha, gente. O Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana até sábado que vem. Tchau, tchau.